ali a sua Bíblia, Salmo 142. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem um lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Senhor amado, mais uma vez pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para todos nós, teu povo, que tanto necessitamos, Senhor, da direção tua para a nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco agora, por intermédio da tua palavra. Edifica, consola, exorta a tua igreja, Pai, para que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Se alguém pensa que é fácil ser cristão, eu desafio você a olhar, a estudar a vida dos grandes heróis da Bíblia, e você vai conhecer o quanto é difícil você viver a vida cristã nesse mundo. O Senhor Jesus Cristo já nos disse que todo aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz, então sim, estará apto para segui-lo. Então não é fácil ser cristão, não é fácil. E nós olhamos isso hoje na vida deste homem chamado Davi, um homem tão conhecido na história, talvez um dos personagens mais conhecidos da história do Antigo Testamento. E nós veremos aqui como o caminho de Davi rumo ao reinado em Israel não foi nada fácil. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Mas havia um problema sério. Havia um rei em Israel, e o nome dele era Saul, não era Davi. Davi foi ungido por Samuel como rei. Deus enviou Samuel, que era profeta e também sacerdote nas terras do Senhor naqueles dias, e juiz também na terra do Senhor. E Deus envia Samuel até a casa de Jessé, e ali, entre todos os seus irmãos, Deus escolhe o mais novo, o mais menino deles, para se tornar um rei. E Samuel unge então a Davi rei sobre Israel. Mas havia esse problema, como eu disse, que havia um rei chamado Saul, que havia também sido escolhido. Deus permitiu que aquele homem se tornasse o rei em Israel. E não seria fácil para Davi assumir então o trono, porque Saul não queria de maneira alguma abrir mão do trono, mesmo sabendo que Deus já havia escolhido a Davi em seu lugar. E nós vamos ver aqui nesta noite, esse salmo vai nos falar sobre isso. É um dos salmos escritos por Davi durante todo o período de perseguição de Saul contra Davi. Saul agora está desesperado para se manter no reinado. Ele está mentalmente instável, um espírito
ele vai para uma caverna, chamada caverna de Adulão. Ele vai para essa caverna e fica ali por um período. Sua família desce para estar ali com ele também, porque temia a ira, a inveja e o ciúme de Saul. E diz a palavra de Deus que 400 homens vão viver naquela caverna com Davi. E é interessante nesse Salmo 142 que nós podemos ver um pouco do estado da alma desse homem de Deus, enquanto esteve ali na caverna. No versículo 2 ele diz que ele estava atribulado. No versículo 3 ele diz que estava espiritualmente abalado, desanimado. No versículo 4 ele diz que se sentia sozinho e abandonado. No versículo 6 ele se sentia muito fraco e abatido. No versículo 7 ele diz que se sentia como um prisioneiro. Olha, a alma desse homem. E o que é que ele faz? O que é que ele faz? Diz o versículo que ele ora a Deus. Ele ora a Deus confiado na sua misericórdia. Ele derrama a sua alma perante o Senhor. No versículo 3, ele pede a Deus que Deus dirija o seu caminho. Na nova versão internacional das Escrituras diz: és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Versículo 3 que você tem aí. És tu, Senhor, que conhece o caminho que devo seguir. Então ele pede a direção de Deus. No versículo 5, ele reconhece que Deus é o seu verdadeiro esconderijo, não a caverna, mas Deus. E no versículo 6 ele pede que Deus o livre dos seus inimigos. E por fim, no versículo 7, ele crê que Deus haverá de conceder libertação e que a sua libertação trará honras ao nome do Senhor e exaltará a justiça de Deus no meio do seu povo. É importante quando nós estudamos toda essa história dessa perseguição e dessa proteção, eu tiro 3 lições importantíssimas para a minha vida. Eu tirei esta semana e eu quero compartilhá-las de maneira muito breve aqui com os irmãos. 3 pontos que me chamaram a atenção: um ponto negativo, um ponto positivo e uma coisa que nós não podemos esquecer. Então, pensando nessa questão da paciência que Davi precisou ter durante todo aquele tempo, os 10 longos anos que ele esteve ali passando por um processo de transformação, onde Deus esteve tratando daquele servo. O primeiro ponto, então, é o ponto negativo. Quando Davi está fugindo, meus amados irmãos, Davi se depara com alguns tipos de pessoas. Alguns tipos de pessoas que nós vamos aprender que durante a nossa vida nós precisamos evitá-las. E nós precisamos tomar muito cuidado quando nós nos deparamos com esses tipos de pessoas. A primeira dessas pessoas é um homem chamado Doeg, que está no capítulo 21 de 1 Samuel. Esse homem era um servo de Saul. Davi está fugindo e ele vai até a cidade de Nob, onde estavam os sacerdotes, moravam ali e ali serviam ao Senhor. Davi vai até o sacerdote Ameleque e Ameleque não sabia que Davi estava fugindo de Saul. Ele sabia de tudo que estava acontecendo entre Saul e Davi, mas não sabia que Davi estava em fuga de Saul. Então Davi chega e diz a Ameleque que ele havia sido enviado pelo rei para um trabalho especial. E ele e os seus homens que não estavam com ele, mas estavam no acampamento, estavam com fome. Eles precisavam de alguma coisa para comer. E Ameleque, servo de Deus, então pega 5 pães e entrega a Davi. E Davi então vai embora, levando também a lança de Golias, que Davi havia na batalha ganho aquela luta, tomando a lança daquele homem. E leva então. E diz a palavra de Deus que esse homem chamado Doeg estava preso e ele era um servo de Saul. Esse homem, meus amados irmãos, quando Saul passando por Nob, porque ele fica sabendo que Davi passou por lá, ele ouviu tudo o que estava acontecendo, ele sabia que Ameleque e os demais sacerdotes não sabiam do que estava acontecendo, mas ele sabia. E o rei Saul então pergunta: por que é que o rei, aliás, por que os sacerdotes
quando Saul, o rei Saul, ordena que os seus soldados matem os sacerdotes, os seus soldados não tiveram coragem de fazer. Mas Doeg, que sabia de toda a verdade, pegou a espada e matou cada um dos sacerdotes. Porque ele já os havia matado com a sua própria crime. No Salmo 52, Davi fala sobre essa passagem. No Salmo 52, ele fala sobre esse tipo de pessoa. E ele diz ali que são pessoas que se gloriam na maldade, que com a língua destroem os outros, se deleitam no mal e na falsidade, são mentirosos, são maldosos. Esse tipo de pessoa, nós vamos aprender com Davi, que nós temos que evitar. Davi vai dizer lá na frente, quando fica sabendo do que aconteceu, ele disse assim: eu sabia que Doeg estava lá e queria fazer alguma coisa. Eu sabia que ele estava lá. Eu precisava ter feito alguma coisa. Davi se arrepende de não ter feito tudo o que deveria ter sido feito naquele momento. Mas esse é o primeiro caso negativo. Primeira pessoa é o tipo de pessoa que nós devemos evitar. Mas há outros tipos de pessoas que nós vamos encontrar no nosso caminho, como Davi também encontrou. Davi, na sua fuga, ele fica sabendo que a cidade é chamada Keila, onde haviam habitantes de Israel que ali moravam. Ele fica sabendo que os filisteus atacam Keila. E Davi, com seus 400 homens, sobem até Keila para poder então livrar Keila das mãos dos filisteus. E ele faz. Ele livra todos os habitantes de Keila. E o que deveria acontecer? Aqueles homens, aquelas mulheres deveriam ser muito gratos para Davi. Mas, em vez disso, eles ficam sabendo que Saul está subindo para lá. E Davi, então, pergunta ao Senhor, dizendo: Senhor, eles vão me entregar nas mãos de Saul? E Deus diz: eles vão te entregar nas mãos de Saul. Aqueles ali que ele tinha livrado, acabaram de livrar. Acabaram de abençoar aquelas vidas que iriam morrer nas mãos dos filisteus. Aquelas pessoas são o tipo de pessoas que nós podemos chamar, são as pessoas ingratas. Quantas pessoas ingratas, meus amados irmãos, nós vamos encontrar durante a nossa vida? Pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas egoístas, pessoas covardes, pessoas sem misericórdia, que acabam de receber uma bênção, mas não são capazes de abençoar aqueles que nos abençoaram. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos sempre abençoar aqueles que nos abençoam. O Senhor Jesus Cristo, quando curou aqueles 10 leprosos e apenas um deles voltou, Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Porque, em geral, nós encontramos muito mais pessoas ingratas durante a nossa vida do que pessoas que realmente são gratas e que voltam para agradecer, que voltam para nos abençoar. Você também vai encontrar pessoas assim. Mas não foi somente esses dois tipos de pessoas. Havia mais um povo chamado Zimbeus. Esse povo está no capítulo 23, a partir do versículo 15, e no capítulo 26 de 1 Samuel. Os Zimbeus, meus amados irmãos, esses homens, esse povo, não tinha absolutamente nada contra Davi. Davi nunca fez nada contra eles. Nada. Davi pouco se envolveu com esse povo. Mas esse povo é aquele tipo de pessoa que faz o mal de graça. Faz o mal de graça. E você não precisa fazer nada, você nem precisa conhecer o direito. Você nunca fez nada contra eles. Você nem sabe por quê. Como aquele homem andando de bicicleta na lagoa, lá no Rio de Janeiro, e de repente alguém vem com uma faca e de graça. Simplesmente de graça, você não sabe nem por que está recebendo a facada daquele médico lá no Rio de Janeiro. Como um rapaz que foi entrevistado também lá, um ciclista lá no Rio de Janeiro, e que o rapaz, depois de ele levar 3 facadas, e viram que ele estava se levantando no testemunho dele, viram que ele estava se levantando, o rapaz voltou, pegou uma faca, o pegou por trás, colocou a faca contra o seu pulmão e falou: você não aprende mesmo, eu vou te ensinar. E ali, guiando a faca contra o seu pulmão, ele falou: aprendeu o quê? Eu nem conhecia aquelas pessoas.
a ingratidão dos habitantes de Keila, que entregaram Davi nas mãos de Saul. De repente, Jonatas, correndo risco da própria vida, do seu pai desertar, ele desce onde Davi está. O grande amigo, aquele amigo que aconteça o que acontecer, não importa onde você esteja, ele vai até você. E eu quero dizer para os irmãos que amigos, verdadeiros amigos, são manifestações do amor, do cuidado e do consolo de Deus para a nossa vida. Verdadeiros amigos são manifestação do amor, do cuidado e do consolo de Deus para a nossa vida. Diz o versículo 16 do capítulo 23, que quando Jonatas chegou, ele foi para Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Davi não desanima, meu amigo, não desanima, meu irmão. Você vai ser o rei, ele disse. Eu tenho certeza, você vai ser o rei. E eu vou estar lá com você. Não se esqueça de mim, não se esqueça da minha família. Eu nunca vou me esquecer de você. Naquele momento difícil, a palavra de um amigo valeu muito para consolo na vida de Davi. Mas não é só esse homem que Davi encontrou. Davi também encontrou, no capítulo 25, versículos 32 a 35, uma mulher chamada Abigail. Davi estava ainda fugindo com seus homens. E ele passava pelas terras de um homem muito rico, mas um homem de um coração extremamente duro. E Davi envia os seus homens para que os seus homens vão até a casa desse homem. E esse homem pudesse dar ali algo que os seus homens pudessem comer. Eles estavam com fome. Mas aquele homem pergunta assim: quem é Davi? Eu não vou dar nada para ele. E Davi se enche de fúria. Ele e os seus homens, Davi fala: nós somos lá, nós vamos acabar com eles. Davi era pensando em sentado também, né? E eles estão para ir. De repente, essa mulher chamada Abigail, a notícia chega até ela. Ela se adianta, ela carrega as suas mulas com provisões para os homens de Davi. E ela vai até Davi, ela é o presente de Deus enviado a Davi. Ela chega até Davi e Deus a usa como uma pacificadora. Ela vai e ela faz com que Davi recobre a consciência e entenda: Davi, não haja por impulso na sua vida, não faça assim. Eu sei que você está sendo perseguido, sei que a sua vida não está sendo fácil, que você está passando por muitos problemas, mas não haja por impulso. Não siga as suas emoções mais fortes. Você tem com Deus, confia nele, viva pela fé, não siga os seus impulsos. E Davi vai dizer que aquela mulher, ela ajudou naquele momento muito especial, que ele não viesse a derramar sangue. Deus abençoou aquela mulher. E aliás, ela volta para casa, o seu marido morre. E depois ela se torna a esposa de Davi, Abigail. Não se esqueça desse nome. Mas também uma outra história que nós temos de um outro homem que Davi encontra nessa caminhada. Nós temos o capítulo 26, versículos 6 e 7. Era um daqueles homens, dos 400 homens que estavam com Davi na caverna. O nome dele é Abissai. Abissai, ele é um daqueles tipos de pessoa que anda com você, que convive com você, mas você não sabe quando aquela pessoa gosta de você. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Algumas vezes na minha vida, de pessoas que eu não sabia que gostavam tanto de mim. E às vezes são pessoas que a gente não dá tanto valor. Elas estão ali, a gente cumprimenta, a gente conversa, trata bem tudo, mas a gente não dá tanto valor a essas pessoas. O que aconteceu? Davi estava sendo perseguido por Saul. Agora Saul está em determinado lugar e ele está desprotegido. E Davi diz assim: quem descerá comigo? Ele estava para matar Saul. Quem descerá comigo? Nós temos que passar por alguns guardas, era noite. E Davi só ia levar um homem. E ela sai disse: eu vou. Na hora que sai disse: eu vou. Pode contar comigo, Pedro. Estou junto contigo. Estou contigo e não
dois desceram juntos. Arriscou a própria vida por Davi. Arriscou a própria vida por Davi. Meus amados irmãos, e que coisa maravilhosa quando a gente vê o texto, que Davi não matou Saul. Davi não matou por duas vezes. Uma vez, Saul estava com uma dor de barriga, né? E entrou na caverna onde Davi estava escondido. Foi lá para aliviar o ventre. E Davi estava ali, podia matar. Estava do jeito que queria, né? Tinha jeito melhor. Tinha como se levantar daí naquela hora, mas ele não matou. Saul até chorou, falando: puxa vida, você realmente é um homem de Deus. O interessante é que Saul reconhecia isso, mas ele não conseguia mais voltar atrás na sua loucura. Meus amados irmãos, eu falei de uma coisa negativa. Pessoas que nós vamos encontrar, nós devemos tomar muito cuidado com elas, evitá-las, mas falei também de pessoas maravilhosas que Deus vai colocar na nossa vida, no nosso trajeto, que são pessoas que vão nos ajudar muito. Mas eu quero também te falar de uma coisa que você nunca pode esquecer. Nunca se esqueça disso. E Davi aprendeu durante esses 10 anos essa verdade. O mundo onde nós vivemos é um lugar de conflito. É um lugar de conflito. Nós podemos muitas vezes desfrutar de tempos de paz, mas nós devemos estar atentos o tempo todo, porque no mundo nós vamos encontrar pessoas difíceis, como eu disse, mas Deus, em seu amor, também vai providenciar para nós bons amigos, pessoas sábias e prudentes que nos ajudarão a colocar a cabeça no lugar, para nós não tomarmos uma atitude impensada. Pessoas simples, mas pessoas dispostas a dar a sua própria vida por nós. Meus amados irmãos, Deus quer que nós aprendamos. Isso é uma coisa que nós nunca podemos esquecer. A depender dele, a confiar nele em todo o tempo. É isso que Deus esteve ensinando a Davi. Deus estava preparando o coração de Davi, para Davi ser verdadeiramente um homem segundo o seu coração. Davi precisou exercitar durante todo esse período a paciência. Todo esse tempo, ele teve que aguardar. Ele não podia usurpar o trono de Saul. Na mente de Davi, ele entendia perfeitamente isso. Como é que eu vou matar o ungido do Senhor? Você já imaginou que Davi acarregaria com a sua própria vida se ele quisesse? Se ele matasse a Saul, qualquer um dos servos de Davi depois também poderia matar Davi. Mas Davi ganhou o respeito de todas aquelas pessoas, porque ele aprendeu a ter paciência. O seu trabalho, tenha paciência. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa desrespeitar ninguém para você chegar no lugar onde Deus quer que você esteja. E se Deus quiser que você esteja lá, onde Deus quer colocar você será uma bênção lá. Mas se você chegar lá de maneira indevida, passando por cima dos outros, não aprendendo a ter paciência, mas fazendo ali aquilo que a gente o povo chama de cambalagem, né? Fazendo as coisas ali, meio enganando os outros, isso vão fazer com você também. E jamais o respeitarão. Mas agora, se você estiver no lugar onde Deus quer que você esteja, e você foi paciente para esperar Deus te colocar lá, meu irmão, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Por isso a palavra de Deus diz: sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Deus, meus amados irmãos, quer ver em nós uma atitude de paciência.
Diz em João capítulo 6, depois de Jesus multiplicar pães e peixes, veio aquela multidão e queria tomar Jesus para fazê-lo rei. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele se retirou e foi para um lugar solitário orar. Sabe por quê? Porque nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas nos elogiam. Muito cuidado quando as pessoas elas nos aplaudem. Nós devemos tomar muito cuidado nesse momento. Aquelas pessoas que queriam fazer Jesus rei e que estavam lá em Jerusalém, quando Jesus entrava na festa da Páscoa e cantavam Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que jogavam suas próprias túnicas para que Jesus passasse montado no jumentinho. Dias depois, estavam gritando: Barrabás, não Jesus! Crucifica Jesus! Crucifica Jesus! Meus irmãos, nós muitas vezes vamos nos decepcionar e nos frustrar. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de todas as barreiras que Jesus enfrentou, Jesus nunca desistiu de pessoas. Jesus, ele veio para dar a sua vida por nós. Jesus, ele investiu a sua vida em 12 homens. Um o traiu, um o negou, 10 fugiram. Mas ele não nos abandonou. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo disse àquelas mulheres que viram primeiramente: avisem a Pedro que havia negado Jesus. Avisem a Pedro e aos demais irmãos que se reúnam. Eu vou para Jerusalém e eu quero encontrá-los. E assim Jesus os encontra e Jesus os encoraja. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste. Ele sabe da realidade que é o ser humano e nós precisamos também saber. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Nenhum de nós é digno do amor de Deus, mas Deus derramou o seu amor sobre nós. Por isso, não desista das pessoas também. Ainda que você encontre pessoas difíceis, ore para as pessoas, ore por elas e peça a Deus para que Deus tanto coloque em sua vida boas pessoas, mas seja você mesmo uma boa pessoa na vida de outras pessoas. Seja um amigo verdadeiro. Seja uma pessoa que encoraja as outras pessoas. Seja paciente com as pessoas. Seja uma bênção na vida de qualquer pessoa. Não somente daqueles que vêm e abraçam você e agradecem a você, mas de todas as pessoas na vida de quem você puder, com certeza. Então coloque a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus. E lembre-se que não é Davi o nosso grande modelo de paciência, mas o nosso grande modelo de paciência é o Senhor Jesus Cristo. Como ele tem sido paciente conosco durante toda a nossa vida. Quantas vezes nós já pisamos na bola com Jesus? Quantas vezes nós já falhamos com Ele? Quantas vezes nós já nos comprometemos com Ele e depois nós falhamos? Mas Ele não desiste de nós. Ele continua nos amando pacientemente com todo o seu amor. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que nós possamos ser essas pessoas que Deus quer transformar e fazer de nós, não reis como Davi, mas homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar